Há alguns dias me deparei com uma afirmação que parece simples, mas que me fez pensar bastante. Nem todo saber não científico é pseudociência. Parece óbvio, mas talvez não seja mais. Porque nós desenvolvemos uma relação curiosa com a ciência. E antes que alguém interprete mal o que vou dizer, esse não é um vídeo contra a ciência, muito pelo contrário. A ciência experimental é uma das realizações mais extraordinárias da inteligência humana. O problema começa quando deixamos de reconhecer nela um método extraordinariamente poderoso para conhecer determinadas dimensões da realidade e passamos a tratá-la como a única forma legítima de conhecimento. Porque essas são duas afirmações completamente diferentes. Uma coisa é dizer: para saber se determinado medicamento funciona, precisamos submetê-lo a testes rigorosos. Perfeito. Outra coisa é dizer: só pode ser considerado verdadeiro aquilo que puder ser demonstrado experimentalmente. Percebe o salto? A segunda afirmação não é científica, é filosófica. E ela própria não pode ser demonstrada pelo método experimental. É nesse momento que a ciência pode se transformar em cientificismo. A ciência deixa de ser um instrumento para conhecer a realidade e passa a funcionar como uma espécie de tribunal que determina aquilo que merece ou não o estatuto de real. E começamos a raciocinar mais ou menos assim: se eu consigo medir existe, se consigo demonstrar pelos métodos atualmente aceitos é verdadeiro, se não consigo, provavelmente é superstição. Mas existe uma diferença gigantesca entre dizer eu não consigo conhecer isso e dizer isso não existe. As bactérias existiam antes que alguém pudesse observá-las. As ondas eletromagnéticas existiam antes que fossem descritas. As galáxias que ninguém enxergou ainda estão lá. A realidade não passa a existir quando nós a descobrimos. Foi o nosso conhecimento que aumentou. E essa distinção parece tão elementar que quase não precisava ser dita. Epistemologia não é ontologia. Uma coisa é perguntar: como sabemos que algo existe? Outra é perguntar: o que existe? O limite dos nossos instrumentos não determina necessariamente o limite do real. E talvez haja aqui uma arrogância escondida. Porque quando dizemos que somente aquilo que conseguimos conhecer pelos instrumentos disponíveis merece ser levado a sério, estamos fazendo algo brutal, transformando o estado atual do conhecimento humano na medida da própria realidade. Como se tivéssemos chegado justamente à geração diante da qual o universo finalmente revelou tudo aquilo que existe. E quanto mais pensei nisso, mais percebi que fazemos a mesma coisa com o tempo. Não apenas pensamos, se não conhecemos não existe. Também pensamos, se é antigo está ultrapassado. Existe uma associação quase automática na nossa cultura. Novo é melhor, atual é melhor, jovem é melhor, moderno é melhor. E o antigo precisa constantemente justificar a própria existência. C.S. Lewis chamou essa manifestação de esnobismo cronológico. A ideia de que uma concepção deve ser considerada inferior simplesmente porque pertence ao passado. E repare nas expressões que usamos. Isso é coisa antiga, essa ideia está ultrapassada, em pleno 2026. Nenhuma dessas frases é propriamente um argumento. O fato de uma ideia ter 2000 anos nos informa a sua idade, não a sua falsidade. Assim como o fato de uma ideia ter surgido ontem informa a sua novidade, não a sua verdade. O calendário não é um critério epistemológico. E foi então que uma discussão aparentemente banal sobre cinema me fez perceber o quanto essa mentalidade está presente entre nós. Com o lançamento de A Odisseia de Christopher Nolan, começaram naturalmente as comparações com Homero.
Eu não assisti ao filme. E a pergunta de "você assistiu ao filme?" me levou imediatamente à infância. Eu li ainda criança a Ilíada, a Odisseia, a Eneida, e um dos personagens que mais me marcou foi Heitor. Heitor, o príncipe troiano, o guerreiro, o marido de Andrômaca, o pai, o filho que honrou seus pais, o irmão. O homem que sabe que provavelmente morrerá, mas permanece porque existe algo maior do que a sua própria sobrevivência. E um dos sentidos tradicionalmente associados ao seu nome, aquele que sustenta, aquele que defende, o protetor, ficou tão profundamente gravado em mim que ainda criança decidi: se um dia eu tiver um filho, ele se chamará Heitor. E isso aconteceu. Pense no que isso significa. Uma narrativa concebida há quase 3 milênios, atravessou civilizações, línguas, impérios, religiões e guerras, e chegou às mãos de uma criança brasileira. E ajudou a formar nela uma imagem de virtude suficientemente forte para participar, décadas depois, da escolha do nome do seu filho. Isso é tradição, isso é cultura, isso é transmissão. E então vejo pessoas afirmando que a adaptação de Nolan é melhor que Homero. Mas imediatamente me ocorre uma pergunta: melhor em quê? Você pode dizer: eu gostei mais de Nolan. Perfeitamente. Eu me emocionei mais. Claro. O filme me envolveu muito mais do que a leitura. Também é perfeitamente legítimo. Mas perceba, todas essas afirmações dizem alguma coisa sobre você. Quando você diz, portanto, a obra é melhor, você passou de uma descrição da experiência pessoal para um juízo sobre o valor do objeto. E entre essas duas coisas deveria existir algo chamado critério. É como alguém dizer: eu prefiro o Diário de um Banana a Machado de Assis. Não há absolutamente nada a discutir. Você prefere. Mas seria muito diferente dizer: logo o Diário de um Banana é literatura superior a Machado de Assis. Nesse momento, precisaríamos perguntar: superior segundo quais critérios? Complexidade psicológica, construção do narrador, domínio linguístico, ironia, ambiguidade, influência cultural, capacidade de revelar dimensões permanentes da natureza humana? Porque existe uma diferença fundamental entre "isso me agradou" e "isto representa algo bom para a sociedade?" E justamente uma das consequências da perda da formação cultural seja justamente perder a capacidade de distinguir entre essas duas frases. Quando faltam critérios de valoração, começamos a utilizar a nossa própria emoção como critério. Se me emocionou é profundo, se me divertiu é bom, se me prendeu é excelente, se me entediou é ruim. Se compreendi imediatamente é inteligente, se exige esforço é pedante. Só que existe um problema. Nem tudo que é valioso foi feito para produzir gratificação imediata e atender aos seus critérios pessoais. E é aqui que Homero e Nolan se tornam uma metáfora perfeita. Nolan vem até nós. Ele conhece nossa linguagem, conhece nossa gramática audiovisual, conhece nosso ritmo. Dispõe de imagem, som, fotografia, montagem, atuação, efeitos visuais e toda uma engenharia contemporânea de atenção e emoção. Homero não. Homero não vem até nós. Nós precisamos ir até Homero. Precisamos atravessar quase 3.000 anos. Precisamos compreender uma sociedade que não é a nossa. Outra concepção de honra, de guerra, de hospitalidade, de família, de destino, de relação entre homens e deuses. A linguagem oferece resistência, os valores oferecem resistência, a narrativa oferece resistência. E talvez tenhamos começado a interpretar toda a resistência como defeito, como algo ruim. Existe uma pergunta que raramente fazemos quando encontramos uma grande obra e ela não nos agrada. E se o problema não estiver na obra?
E se eu ainda não estiver preparado para lê-la? Essa possibilidade exige uma humildade que nossa época não aprecia muito, porque significa admitir: talvez exista aqui alguma coisa maior do que a minha capacidade atual de perceber. E isso muda completamente a nossa relação com a cultura e com a sociedade. Uma obra contemporânea frequentemente pergunta: como posso agradar você? Um clássico, às vezes, parece fazer outra pergunta: quem você precisa se tornar para conseguir me compreender? A educação talvez seja justamente esse processo. Não reduzir o mundo àquilo que já conseguimos apreciar, mas nos ampliar para conseguir apreciar coisas que anteriormente estavam fora do nosso alcance.